Bom dia a todos. A gente vai tratar hoje da família Helviridae, que é uma família cujo nome foi cunhado por volta de 1959 pelo Sabin, né, que usou aí para montar esse acrônimo as palavras respiratory, enteric e orphan. Por quê? Porque esse vírus ele era isolado, no caso dos seres humanos, tanto de trato respiratório quanto de trato gastrointestinal, e aparentemente ele não causava doenças, ou seja, não se encontravam doenças relacionadas a ele na época. Então ele era colocado como um vírus órfão, vamos dizer assim, um vírus encontrado, porém não relacionado com doenças. Isso, com o passar do tempo, mudou, mas a palavra aí foi mantida para o nome da família. E com relação à estrutura dos helvírus, tá? Que é a coisa mais básica que a gente costuma colocar para qualquer vírus, a gente tem que lembrar que virion é a palavra para designar a partícula viral completa. Esses vírus têm um tamanho médio aí de 60, 80 nanômetros. Eles não são envelopados e daí a gente já consegue inferir uma importante informação. Esse tipo de vírus é bastante resistente às condições ambientais e inclusive vai ser resistente também às condições de trato gastrointestinal. Se a gente lembrar que muitas dessas viroses por helvírus, o vírus passa pelo trato digestivo e ele vai passar por extremos de pH, por exemplo, no estômago. Então, esse aí é um vírus bem resistente. Ele tem que ser resistente para conseguir produzir infecções por via oral fecal. Aqui é uma imagem de um helvírus, tá? Especificamente esse aqui é um rotavírus. Tá? Então, o que a gente está vendo aqui é o cápside dele, já que ele não tem envelope. O genoma dele tem uma peculiaridade muito interessante. Ele é um RNA vírus de fita dupla. Isso já é um pouco diferente de boa parte dos vírus. Mas o que é mais importante aqui é este aspecto aqui, ó. Ele é um vírus que tem o genoma segmentado. Ou seja, não é uma fita contínua. Ele tem pedaços de genoma aí que vão, quando forem transcritos, vão resultar nas proteínas que constroem um novo vírus. Mas não é uma fita contínua. Isso aqui tem uma implicação bem importante para nós. Por quê? Porque esse tipo de disposição dos ácidos nucleicos permite que o vírus faça uma recombinação genética bastante intensa. E de que forma que isso aí acontece? Vamos imaginar aqui uma célula, né? Uma célula qualquer, que vai ser uma célula-alvo, e eu tenho aqui, eu fiz em duas cores diferentes, dois helvírus, um vermelho e um amarelo. Tá? Vamos considerar que, circunstancialmente, a gente tem um evento de co-infecção, ou seja, essa célula que está aqui, ela é infectada por ambos os vírus, eles são helvírus, mas eles têm diferenças genéticas, tá certo? Eles podem até ser da mesma espécie, mas eles têm diferenças antigênicas ou diferenças nas informações genéticas que implicam num curso diferente da doença. Então, eu tenho uma única célula, tá, com a infecção por dois helvírus diferentes. O que acontece é que quando você tem transcrição, tradução das proteínas, quando vai haver a montagem do vírus, se a gente lembrar que o genoma dele é segmentado e eu estou tendo duas replicações em paralelo aí de dois vírus diferentes, na hora que eu vou montar o vírus, eu posso eventualmente empacotar aí uma miscelânea de pedaços de genoma, como eu representei aqui, ó. Tá? Então eu coloquei aqui o cápside em vermelho. Tem pedaços de genoma do vírus original vermelho e tem pedaços do vírus amarelo. É evidente que, de acordo com a combinação que é feita aqui, o vírus pode não ser funcional, mas em milhões e milhões de replicações eu vou ter, por acaso, algum vírus que combina fragmentos que vão resultar num vírus completo e que combina as informações genéticas de dois vírus diferentes. E esse vírus que vai emergir daqui, ele pode eventualmente ter uma vantagem seletiva em cima dos seus concorrentes. E aí ele pode
eventualmente deslocar outros vírus e se tornar preponderante. Então, esse aqui é um mecanismo de recombinação bastante interessante, que inclusive a gente encontra nos vírus de gripe, né? É um mecanismo muito parecido com o que a gente tem no vírus da gripe. E a partir dessa recombinação, eu tenho a explicação do porquê que eu tenho tantos sorotipos, como a gente chama, para cada uma das doenças de importância veterinária. Então, reparem aqui, a gente já vai falar de algumas dessas doenças, mas eu coloquei aqui artrite aviária, por exemplo, eu tenho 11 sorotipos. Como é que eu entendo essa questão de sorotipo? É uma pequena variação antigênica em proteínas de superfície que eu consigo detectar com uma reação antígeno-anticorpo. E aí a gente passa a denominar aquilo ali um sorotipo. Isso frequentemente tem implicações práticas para nós, não é só uma diferença, não é só um enfeite ali no vírus. Então tem sorotipos que podem ser mais agressivos, que podem ter uma replicação mais lenta ou que podem infectar determinadas linhagens de animais e assim por diante. Então os sorotipos eles podem refletir alguma diferença prática importante para nós. E essa incrível variedade de sorotipos, né? Se a gente pegar aqui a língua azul, 24 sorotipos diferentes, ela está relacionada a isto aqui, tá? A essa recombinação genética que esses vírus são capazes de fazer. E aí, abrindo um parênteses, né? Nós não podemos esquecer que ele é um RNA vírus e, portanto, ele também é um vírus mutante, que é outra coisa que colabora para a variabilidade antigênica dele. Continuando aqui na estrutura do vírus, eu coloquei aqui o número de segmentos, que isso aqui varia um pouquinho de espécie de vírus para espécie. Então, no caso dos rotavírus, eu tenho 11 segmentos. No caso dos ortorreovírus e dos orbivírus, eu tenho 10. E dos cautivírus, eu tenho 12 segmentos. Tá? Pelo fato de eles não terem envelope, eles são vírus bastante resistentes, como eu já falei, né? Aqui eu estou explicitando só alguns detalhes. Eles são resistentes a aquecimento, em torno de 50 graus. São bem resistentes a alguns extremos de pH, como 3 a 9, né? E são resistentes a alguns solventes orgânicos, como o cloroforme. E uma peculiaridade interessante, eu não vou descrever aqui, mas durante a replicação dele, que acontece no citoplasma, tá? Lembrando que ele é um RNA vírus, ele acaba adquirindo um cápside duplo, tá? Então tem uma dupla camada proteica ali compondo o seu cápside. E agora a gente parte para a taxonomia e as doenças. Então eu fiz uma pequena inversão nessa aula, eu achei que ficaria mais interessante dessa forma. Então falei agora o basicão de estrutura dos reovírus e agora eu vou falar um pouquinho de taxonomia e relacionar isso com algumas doenças de importância veterinária. Para falar de taxonomia, a gente não pode esquecer do Comitê Internacional de Taxonomia de Viroses, que é o ICTV. Eu coloquei aqui o símbolo dele. Vocês encontram isso aqui facilmente por qualquer mecanismo de busca da internet. E a gente tem aqui os reovírus nas chaves taxonômicas do ICTV, né? Eu tenho o grande reino Riboviria, tá? E tenho o reino OrthoRNA virae, tá? Do qual aqui embaixo eu tenho a família Reoviridae. Tá? Eu estou ignorando uma série de outros níveis hierárquicos aqui, como classe, ordem. Tá? Eu estou pegando a ordem Reoviralis, família Reoviridae, que está aqui embaixo. Essa família Reoviridae, ela tem duas subfamílias, que é a Pseudoreovirinae e a Spinareovirinae. Na subfamília Pseudoreovirinae, eu tenho alguns gêneros que estão aqui, tá? O que interessa para nós aqui? O gênero Orbivírus, tá? Que é este que está aqui, tá? Que é o agente da língua azul. Nesse gênero, eu tenho aqui a espécie que causa a doença da língua azul. O que é essa doença aí?
Tá? É uma doença que é transmitida por vetores, então eu tenho um mosquito aí do gênero Culicoides, que é esse que está sendo representado aqui nesta figura, que transmite esse vírus. Tá? Aqui são as regiões nas quais eu tenho o vírus, né? O vírus circulando, porque obviamente, como o vírus ele é transmitido por um vetor, eu tenho que ter as condições apropriadas para esse vetor se reproduzir. E ele se reproduz muito bem em condições quentes e úmidas, uma condição que é muito comum em grande parte do país. Eu coloquei aqui as únicas zonas que são exceções aqui, ó, que é o sertão nordestino, tá? E a região dos Pampas no Rio Grande do Sul. Nestas regiões eu não tenho essa doença da língua azul, mas no restante do país eu acabo podendo encontrar essa doença aí, que é uma doença que afeta basicamente ruminantes, em especial os bovinos, tá? Mas afeta todos os ruminantes, então caprinos, ovinos, camelídeos, ruminantes silvestres. Tá? E o que essa doença causa? Ela dá um conjunto de sinais clínicos. Eu coloquei aqui duas imagens de ovinos com as lesões. Né? Ele dá uma espécie de conjuntivite com descargas oculares, congestão de mucosa oral, né? Com desenvolvimento de úlceras nos lábios e na língua, e uma espécie de necrose. Esse é o tipo de lesão que vai dar esse aspecto azulado para a língua e que se reflete no nome da doença, língua azul. Tá? Eu vou ter também edema na cabeça, tá? E obviamente eu vou ter perda de peso e apatia, porque o animal não vai se alimentar direito. Algumas doenças para serem serem pensadas como diagnóstico diferencial, o ectima contagioso, que é causado por um pox vírus e dá lesões semelhantes a essas que eu descrevi, a própria febre aftosa, né? Se a gente lembrar as lesões que a gente já viu em aula, e a intoxicação por alguns tipos de plantas também. Tá? E o diagnóstico laboratorial, eu vou falar de forma bastante geral aqui, é feito por ELISA, imunodifusão, imunistoquímica e PCR. Tá? Prevenção dessa doença é controle do vetor, que é bastante difícil de ser feito, né, em áreas abertas, e o principal para nós é a vacinação, tá? Além de, eventualmente, barreiras sanitárias para evitar o trânsito de animais doentes. No caso da vacinação, que é o principal meio da gente prevenir essa doença, tá? A gente tem vacinas polivalentes inativadas, né? Vamos lembrar, o que é vacina inativada? Eu tenho o vírus morto ou um pedaço do vírus, então ela não é capaz, né? Não tem vírus ali com capacidade de replicação, tá? Esse termo polivalente, ele se refere ao quê? À gama diversificada de variantes antigênicas. Então, geralmente uma vacina polivalente, ela ou eu aplico esse termo a uma vacina que pega várias doenças diferentes, ou eu aplico esse termo a vacinas que têm capacidade de proteger contra vários sorotipos diferentes, contra diferentes variedades do mesmo vírus. Tá? Que no caso dos reovírus é aquilo que a gente já conversou, o fato de ser RNA vírus e o fato de ser um vírus recombinante, né, derivado da circunstância do genoma dele ser segmentado, tornam ele muito rico em variantes antigênicas. Tá? E aqui eu coloquei a interrogação, né, para lembrar esse aspecto da questão da variabilidade antigênica. Aqui a gente volta lá para o diagrama da taxonomia, né? Então, subfamília Cedohelvirinae, e aqui eu tenho o gênero rotavírus, que é um gênero bastante importante que causa um quadro que a gente chama genericamente rotaviroses de vertebrados. Tá? Eu vou ter, nesse caso, diarreias em mamíferos e em aves, e isso vai ser especialmente importante na veterinária, em bezerros e leitões. Na medicina humana, eu acho interessante colocar isso. Essa é a mais importante doença causada pelos reovírus. Tá? Afeta crianças, tá? E é uma doença que pode levar à morte. Então, aqui eu coloquei um dado
de um dos livros consultados, que diz que 1,5 milhão de crianças morrem todos os anos por conta da rotavirose em países subdesenvolvidos. Então, reparem que é um número bastante grande de mortes decorrentes de uma única doença. Aqui são as espécies de rotavírus, né? Rotavírus A, B, C, D até o J. E eu vou parar um pouquinho na estrutura dos rotavírus, até para servir como um modelo para ver em detalhe melhor quais são as proteínas que compõem os reovírus em geral. Tá? Aqui é uma estrutura dos rotavírus, tá certo? Ele tem aquele cápside duplo. Eu tenho algumas proteínas que são estruturais, que eles chamam genericamente de VP, e algumas proteínas não estruturais, que são chamadas de NSP. Essa proteína V4 que está aqui é a proteína das espículas. Então, vamos lembrar o que é a espícula do vírus, que, aliás, a gente está ouvindo falar tanto com relação ao Covid-19. É a chave que vai entrar na fechadura da célula e permitir que o vírus consiga penetrar. Então, essa proteína, tá de cara, a gente já consegue perceber que é extremamente importante tanto para o vírus quanto para o nosso entendimento da doença e para as nossas estratégias de prevenção dessa doença. Tá? Eu tenho também a VP7, tá? Que é a outra proteína que forma o cápside, né? Ela é constitutiva aí do cápside. E eu tenho essas proteínas VP1 e VP3 que têm uma atividade enzimática. Tá? Elas estão associadas aí à proteína VP2, que é essa proteína que está numa parte mais interna, juntamente com a VP6. E nos animais, que doenças que a gente tem? Tá? Então, rotaviroses em animais, basicamente o vírus vai afetar as vilosidades intestinais, né? Então, vamos lembrar, epitélio intestinal, eu tenho aquelas microvilosidades que aumentam a área de absorção de nutrientes, tá certo? E o quadro, obviamente, vai se refletir em diarreias, né? Se eu tiver destruição parcial dessas microvilosidades, eu comprometo a absorção de líquidos e eu vou acabar tendo fezes líquidas e diarreia. Tá? Aqui é um esqueminha tirado do livro de histologia do Junqueira e do Carneiro, mostrando as microvilosidades. Aqui um esquema mais geral, tá? Aqui as microvilosidades e aqui aquelas criptas intestinais, de onde a gente tem a secreção de uma série de coisas aí importantes para a mucosa intestinal. Tá? Aqui é uma microscopia eletrônica, então olha que bacana aqui, ó, as microvilosidades, né, que são ditas como dedos de luva. E esse aqui é um esqueminha mostrando as microvilosidades, as criptas aqui, tá? Eu tenho aqui algumas células tronco que vão dando origem a essas células que vão se multiplicar por mitose, subir e constituir as criptas, as vilosidades, tá? E são essas as células colunares que absorvem aí nutrientes, tá? Além das células caliciformes que são secretoras. Basicamente, os rotavírus afetam essa parte superior aí das microvilosidades. Então, ele compromete a metade mais apical das microvilosidades. Aqui é uma microscopia óptica bastante ampliada, também do livro do Junqueira e Carneiro, mostrando as células colunares, né? Essas células aí, quando o vírus se replica e destrói essas células, eu acabo tendo a substituição por células que são cuboides, que são muito imaturas, né? E obviamente eu tenho um comprometimento aí da fisiologia normal das microvilosidades para absorção de nutrientes e de água. Tá? O diagnóstico das rotaviroses passa por exames nas fezes baseados em imunofluorescência ou ELISA para antígenos, né, e algumas provas moleculares com hibridização por sonda.
Existe a possibilidade de diagnóstico sorológico, né? Aí um ELISA para detecção de anticorpo ou inibição de hemaglutinação. Mas o que os autores dizem é que este diagnóstico sorológico a gente tem que ter uma certa cautela. Por quê? Porque o animal pode ter entrado em contato e ter uma memória imunológica. Então você faz a prova e detecta os anticorpos. Então nesse caso aí você não vai poder inferir que o animal está doente, mas ele esteve doente. Então, quando a gente vai fazer alguns diagnósticos sorológicos, eu preciso coletar em 2 tempos diferentes, geralmente com uma certa distância de 10 a 15 dias, né, geralmente 2 semanas, para ver aquele fenômeno de soroconversão, em que você tem um aumento de 4 vezes no título dos anticorpos. Se o título se mantém exatamente o mesmo, então aquilo é simplesmente uma memória imunológica. Então, por isso que essas provas baseadas em detecção de anticorpos, elas não são tão bem vistas assim por conta dos rotavírus estarem muito disseminados e você poder ter um animal simplesmente com memória e não necessariamente estando doente. A gente continua agora, sai da família Pseudo-Helvirinae e passa para a subfamília Spira-Helvirinae, na qual eu tenho estes gêneros que não nos interessam, mas eu fiz questão de localizar, né, só para vocês verem a diversidade da família Helviridae, né, que são vírus que atacam insetos e plantas, né? Cipovírus, figivírus e orizavírus. Tá? Isso não interessa para a gente. O que interessa para nós é o gênero aquariovírus, que afeta peixes e moluscos. Então, eventualmente, nesse campo aí, eu tenho algum interesse em conhecer os helvírus. E a espécie tipo desse gênero aí é esse Golden Shiner Virus, tá? GSV. O que é mais importante para nós são os ortohelvírus, que causam algumas doenças diarreicas e respiratórias, mas que são bastante brandas, em diversas espécies animais, né? Equinos, bovinos, ovinos, suínos, felinos e cães. Tá? E causa uma doença que é bem importante em veterinária, que é a artrite aviária, uma das principais causas de condenação de carcaça no abate. Então eu vou falar agora um pouquinho da artrite aviária. Tá? Ela é causada por um reovírus aviário, que é chamado de ARV. Tá? Tem uma distribuição cosmopolita no mundo inteiro. Tá? Ela não é uma doença muito letal, ou seja, algumas aves até morrem, mas o problema não é esse. O problema é a morbidade dessa doença. Ela afeta muito as aves. Então, embora a ave não morra, ela é muito afetada e isso traz um prejuízo econômico muito grande. Então, eu tenho redução no ganho de peso e no caso da avicultura, isso tem um impacto brutal. Por quê? A gente está falando, às vezes, de milhares e milhares de aves. Então, se a ave deixa de ganhar 5 gramas, ou 10 gramas, ou 100 gramas, eu multiplico isso pelo número de aves, então o prejuízo ele se avoluma muito. Né? Além disso, além dessa redução no ganho de peso, eu tenho um problema, porque eu vou tornar as aves mais suscetíveis a outras doenças. Né? Então, eu vou ter infecções secundárias e aí eu vou ter mais problema ainda, que vai se sobrepor a isso. E, por fim, a gente tem um terceiro grande problema, que é o fato de que muitos países que importam a nossa carne de frango, eles exigem que os animais estejam livres de doenças. Então, se eles fizerem provas para detecção de antígenos ou de genoma viral e detectarem, eles deixam de importar a nossa carne. Então, esta é uma doença bastante relevante aí na avicultura. E os sinais clínicos da artrite aviária, quais que são? Né? As aves vão ter transtornos de locomoção, especialmente por conta de inchaço de articulações e de tendões. Tá? Vão ter, obviamente, perda de peso. Aqui é uma imagem mostrando o inchaço nas articulações. Essa aqui mostrando a diferença, né? Essas aves têm a mesma idade, né? Reparem. Vou trocar aqui a cor para ver se aparece. Não apareceu. Elas têm a mesma idade, né? E elas estão muito diferentes em termos de peso. Isso é o porquê? Porque essa ave aqui, essa da esquerda, ela está muito mais afetada do que a da direita. Ela deixou de ganhar muito mais peso.
Então, essa heterogeneidade no ganho de peso é uma das consequências aí da artrite aviária. Diagnóstico diferencial para artrite aviária, em que eu posso ter os mesmos tipos de sintomas, infecções por Staphylococcus aureus e pelo Mycoplasma synoviae. São duas bactérias. E por fim, diagnóstico dessa doença, ELISA, imunoblot, western blot e imunofluorescência. Então reparem, né? Doença viral, embora eu possa fazer uso de microscopia eletrônica, embora eu possa fazer isolamento do vírus em laboratório, essas são técnicas muito laboriosas e algumas vezes não ajudam tanto a identificação do vírus. Então, basicamente, o que eu tenho? Provas de imunodiagnóstico e provas de biologia molecular para fazer a identificação do vírus. Tá? E por fim, a gente vem aqui para o último gênero que tem uma importância aí, tanto para a medicina veterinária quanto para a medicina humana, que é o gênero coltivírus, que causa a febre do carrapato do Colorado, mas que ela não nos diz respeito porque afeta apenas a América do Norte. Tá? E aqui, para encerrar definitivamente a aula, um aspecto muito interessante. Se descobriu que alguns reovírus eles são capazes de infectar seletivamente células tumorais. Olha que coisa interessante. Então, o pessoal observou que alguns tipos de reovírus eles eram capazes de ter uma ótima multiplicação e destruir células tumorais, e nas células normais ele tinha uma taxa de replicação muito mais baixa, muito mais branda. Então o pessoal teve a ideia de usar os reovírus como uma espécie de arma biológica contra tumores. Isso é uma coisa que está em estudo, né? Mas assim, que mostra como a gente consegue, às vezes, pegando um agente microbiano que causa doenças e tendo boas ideias e tendo investimento em ciência, conseguir usar isso a nosso favor. Então, se isso aqui evoluir efetivamente aí no futuro, a gente vai poder ter um tratamento biológico contra certos tipos de tumores. E é um tratamento bastante seletivo, porque esse reovírus ele não vai afetar grandemente as células do hospedeiro e ele vai conseguir atacar o tumor e ajudar a destruir o tumor. Provavelmente não vai ser a única terapia, a gente vai fazer uma terapia combinada com quimioterapia, com radioterapia, com imunoterapia, mas a questão é que se eu tiver mais esse arsenal para combater tumores, eu consigo ter uma chance, uma taxa de sucesso muito maior do que a gente tem hoje para vários tipos. E eventualmente eu posso conseguir curar tumores que hoje simplesmente estão fora do nosso alcance. Então, eu achei interessante esse aspecto aí altamente biotecnológico dos reovírus como agentes do bem. Tá? Então fica aí uma dica, tem a referência aqui do artigo, se vocês quiserem procurar e ler. Com isso, a gente chega ao fim desta aula aqui, vocês têm uma testagem associada, eu vou deixar também um pequeno texto para vocês lerem e depois a gente tem a aula assíncrona para discutir, tirar dúvidas e responder a testagem. Tá ok, gente? Então, até lá.